eu propago isso muito lá nos nossos secretários, que a transparência é a nossa defesa. Iniciamos as entrevistas com os candidatos à prefeitura de Guararema e Mogi das Cruzes. Hoje recebemos o atual prefeito e candidato à reeleição, Caio Cunha. Muito obrigado pela presença. Sara, obrigado a você, obrigado a todos vocês aqui do Jornal O Novo, por esse espaço democrático, onde as pessoas, onde os candidatos podem falar das suas propostas, podem se apresentar à população. Um espaço como esse tem que ser irrecusável para todo aquele que se dispõe a ser candidato a um cargo importante, né, de uma cidade, que é o cargo de prefeito. Obrigado. Candidato, pode se apresentar aos nossos leitores? Bom, eu sou Caio Cunha, tenho 46 anos, pai da dupla Tufão e Maremoto, a Júlia, que tem 20 anos, e o Miguel, que vai fazer 18 agora. Estou como prefeito em Mogi das Cruzes, esse é o meu último ano do primeiro mandato e venho buscando consolidar o nosso projeto por mais 4 anos. Sou formado na área de tecnologia da informação, né, mestrando em cidades inteligentes e sustentáveis, e também tenho alguns cursos de primeira infância e combate às drogas na Universidade de Zurique, Harvard e também na London School. Candidato, a primeira pergunta é referente ao desenvolvimento urbano e infraestrutura. De acordo com o seu plano de governo, você menciona a expansão de moradias populares e regularizações fundiárias. Como o senhor pretende garantir que essas novas unidades sejam sustentáveis e atendam às necessidades das famílias mais vulneráveis? Bom, Mogi é uma cidade que cresceu muito ao longo dos últimos anos, das últimas décadas, porém só cresceu. Quando eu falo cresceu, cresce número de prédio, número de carro, número inclusive de problemas. A gente montou um plano de cidade para os próximos 40 anos, que já está na Câmara. Assim que a Câmara aprovar, todo prefeito que assumir Mogi das Cruzes tem por força de lei que cumprir um plano de meta para os próximos 40 anos. Nós batemos recorde em regularização fundiária. Mas quando você fala de uma cidade, você não pode se concentrar em um tema ou outro só. A cidade precisa ser planejada. Enquanto a gente faz todo o arcabouço jurídico e administrativo para viabilizar as regularizações fundiárias, que, por exemplo, em 3 anos nós fizemos mais de 5.000 regularizações fundiárias e a nossa meta é chegar até o final desse ano com 7.000. Em 14 anos antes do nosso mandato fizeram apenas 2.500, ou seja, faltou vontade política. Mas mais do que a regularização fundiária, mais do que construir novas unidades habitacionais, que é o que a gente está fazendo, inclusive sábado agora a gente iniciou as 200 primeiras do programa Mogi Meu Lar, que pretende fazer ao longo dos próximos anos 13.000 unidades habitacionais. Mais do que a unidade em si, você precisa oferecer para a população toda a infraestrutura em volta dela, desde saúde, educação, saneamento básico, dar condição para que essas pessoas, de fato, tenham qualidade de vida. O quanto mais as pessoas não precisarem se deslocar até o centro da cidade para resolver a sua vida, seja financeira, seja no trabalho, ou seja do seu próprio lazer, melhor vai ser a qualidade de vida das pessoas. Então, é nesse tipo de cidade que a gente acredita. E isso, obviamente, que não consegue ser feito de uma hora para outra. Tem toda uma mudança de cultura de gestão e também de uma cultura das próprias pessoas. Mas que a gente tem não só defendido e tem praticado, graças a Deus, com muita excelência nesses últimos quase 4 anos. Candidato, houve tentativas de cassação ao seu mandato. Como você enxerga essas situações e quais motivos você acredita que levaram a esses processos? Isso influencia a sua confiança na continuidade do seu trabalho como prefeito? Bom, na última quarta-feira tentaram pela 5ª vez cassar o meu mandato. Na verdade, dessa vez abriram uma comissão processante para cassação, né? As outras 4 vezes todas foram arquivadas, sendo que a primeira ela foi lida
na primeira sessão desse mandato, ou seja, eu tinha 1 mês e 4 dias enquanto prefeito e já tinha um pedido de cassação. Desde o momento que a gente entrou, não só na prefeitura, mas na vida pública, a gente se dispôs a esse enfrentamento. E por quê? A gente não entrou na política para fazer carreira política, não entrou na política para ser amigo do sistema, e sim uma ameaça ao sistema. E graças a Deus a gente tem conseguido. Então, quando há um número grande de cassações, há muita fake news, há perseguição, há ameaça, isso mostra pra gente que a gente está no caminho certo. Se tivesse tudo tranquilo, ou seja, queria dizer que eu sou amigo do que sempre foi posto em Mogi das Cruzes, e eu não sou. A nossa intenção única e exclusiva é provar que é possível fazer diferente e melhor do que foi feito nos últimos anos aqui da nossa cidade. Isso a gente tem feito. O pedido de cassação que foi aberto nessa última quarta-feira foi justamente dentre os diversos pontos muito frágeis, por sinal, foram bizarros. A primeira aponta que eu contratei a minha irmã para um cargo público, o que é um absurdo. Qualquer pessoa menos inteligente acessa o portal de transparência ou faz o requerimento pedindo uma informação e vê que em nenhum momento minha irmã ela foi contratada. Qualquer vereador poderia ter feito isso antes de abrir um pedido de cassação. Eu, na verdade, eu contratei e contrato a minha irmã, pago ela com meu dinheiro e graças a Deus tem recibo disso, né? Para que ela faça os meus compromissos pessoais. E ao contrário do que muitos prefeitos faziam antes, que tinham servidores públicos trabalhando justamente para fazer coisas pessoais do prefeito. Então, se eu preciso ir no banco, se eu preciso assinar algum contrato, se eu preciso, quem faz isso é minha irmã, porque é uma pessoa da minha confiança. Eu pago ela para fazer as minhas coisas pessoais, mas não é o município que paga, não é a prefeitura que paga. Outros pedidos, por exemplo, foram em relação a que a secretária de educação ela não tem pedagogia para assumir a secretaria de educação. Quem disse que precisa ser uma pedagoga? Tem que ser uma administradora, e ela é uma administradora, inclusive com MBA, né? Agora, isso faz parte de uma guerra de narrativa e há 17 dias da eleição, né, quando foi aberto. Agora, o que nos facilita muito é que a gente criou uma Secretaria de Transparência e Dados Abertos. Qualquer pessoa tem acesso a todos os dados da prefeitura. Mogi das Cruzes hoje é uma das 6 cidades mais transparentes do estado de São Paulo. Isso é fruto da regulamentação da Lei de Acesso de Informação, da LGPD aqui no município, de um novo portal de transparência e de um rigor com compliance em cima de cada um dos contratos. Mogi das Cruzes faz diferente dos demais porque presta conta, porque preserva a integridade e a confiabilidade do dinheiro público. Candidato, sobre transparência e governança. O plano destaca o combate à corrupção e a ampliação da transparência. Como o senhor planeja intensificar a participação cidadã nas decisões governamentais? Eu acho que tudo que é público tem que ser público. Ou seja, toda movimentação, todo contrato e todos os dados que envolvem uma prefeitura tem que estar à disposição de qualquer pessoa, não precisa ser só do vereador. E foi exatamente isso que a gente fez. Uma Secretaria de Transparência e Dados Abertos. Não adianta você meramente seguir o que a lei determina, ter um portal de transparência, mas que ele não seja intuitivo, que ele não tenha uma boa usabilidade, que você não possa pegar aqueles dados e fazer um cruzamento deles. Então a gente preserva muito isso. Eu propago isso muito lá nos nossos secretários, que a transparência é a nossa defesa. Quanto mais transparente a gente for, quanto mais as pessoas estiverem envolvidas com a coisa pública, maior vai ser a nossa chance de êxito. Primeiro, para nos defender. A gente acaba com uma série
de fake news, que inclusive parece que em Mogi está na moda isso. O que a gente sofre com isso é um grande absurdo, tanto fake news quanto desinformação. Então, a nossa meta, na verdade, é fazer com que cada vez mais as pessoas não só se interessem por política, mas elas saiam do raso, elas mergulhem um pouco mais com profundidade. Viu uma notícia, poxa, eu vou ver se é verdade. Entra no portal da transparência, faz o questionamento lá na secretaria, e para ela ter informações confiáveis do que de fato está sendo. Então, assim, a gente muda não só o relacionamento da prefeitura com a população, mas também cria uma população com um senso crítico muito mais avançado. Candidato, sobre saúde, quais são suas principais iniciativas para melhorar o sistema de saúde e como pretende garantir um atendimento mais eficiente e de qualidade para a população? A saúde precisa ser colocada em ordem, não só em Mogi, mas em todas as cidades do Brasil, justamente por conta do pós-pandemia. Há um gargalo não só de consultas, mas há muitas sequelas, e o aumento do número de atendimentos foi significante. 100 mil atendimentos ano a mais no pós-pandemia. Então a gente vai aumentar a cobertura da atenção básica de saúde, que hoje é de 40% para 80%, né? Como fazer isso? Ampliando as unidades, criando novos postos de saúde e também aumentando os horários em alguns pontos estratégicos da cidade, ou para 12 horas ou para até 24 horas. Mais do que isso, a gente vai investir em telemedicina, fazendo com que algumas especialidades que nós temos muita dificuldade na contratação e até na prestação de concurso, como por exemplo psiquiatria, elas possam, por meio da telemedicina, atender a população de Mogi das Cruzes. Por que eles não prestam concurso hoje? Porque eles ganham muito mais fazendo consulta no seu consultório do que no serviço público, né? E mais do que isso, a gente dinamiza algumas consultas, que é o retorno, que só o direcionamento para alguma especialidade, como é clínica médica. Mais do que isso, a gente quer investir também em criar um centro odontológico aqui em Mogi das Cruzes. Por que isso é importante? Porque a gente trata de prevenção. Boa parte das doenças começa da boca do indivíduo, da saúde bucal. Então, a partir do momento que a saúde bucal de uma pessoa ela está ok, ela está 100%, menos risco de outras doenças aconteçam. E mais do que isso, a gente quer também estimular que os fisioterapeutas, os tratamentos de fisioterapia aconteçam nos bairros, ao invés da pessoa que tem alguma enfermidade, que tem alguma sequela ou que sofreu algum acidente, tenha que ir até o centro da cidade, a gente consegue deslocar, né, um profissional para fazer esses tipos de atendimento, principalmente em casos mais graves e avançados. Candidato, a abertura da maternidade municipal é uma demanda antiga. Quais são os planos concretos para tornar isso uma realidade em seu próximo mandato? Bom, primeira coisa importante, as pessoas precisam entender, até ter essa informação é muito significante para que as pessoas não caiam no conto do vigário, ou seja, não sejam enganadas. Especialidades é uma obrigação do Estado e da União. Obstetrícia, que é a maternidade, quem paga por isso é o Estado. Hoje Mogi tem um convênio com a Santa Casa de Misericórdia, né? Quando essa maternidade ela foi concebida, ela começou a ser construída, na minha opinião, foi uma obra meramente eleitoreira. Por quê? Porque não adianta você construir uma maternidade sem alinhamento e articulação com o Estado e com a União, não é? Só para você ter uma ideia, o custo da operação dessa maternidade ela é de 6 milhões de reais mês, que não é o município que tem que pagar, é o Estado. Então, nós terminamos a obra da maternidade, não dá para deixar uma obra que já começou no meio do caminho, é até um desrespeito com o dinheiro público, nós terminamos e temos articulado
para que o Estado assuma essa responsabilidade. Ou pegue o convênio existente na Santa Casa e migre para esse novo prédio, ou então que um novo convênio seja feito para atender as cidades do município. O mogiano não pode investir 6 milhões de reais para atender as outras 10 cidades do Alto Tietê, porque se nós pagarmos isso, nós não poderemos proibir que outros munícipes de cidades vizinhas sejam atendidos aqui. Exatamente por isso que é um dever do Estado. Então nós temos articulado isso tanto com a Secretaria de Estado quanto com o Ministério de Saúde. Caso nenhuma dessas opções sejam feitas, nós podemos criar uma outra opção, o que na verdade seria uma grande pena, porque é um prédio com a vocação de ser maternidade, mas nós podemos criar, por exemplo, uma maternidade, um prédio, um atendimento, um hospital para a saúde da mulher e da primeira infância. Candidato referente à luta contra o pedágio na Mogi Dutra. O senhor tem sido um crítico referente ao silêncio dos demais candidatos, que se calaram e aceitaram a decisão. Se reeleito, como você pretende continuar essa luta e garantir que a voz dos mogianos seja ouvida? A função do prefeito não é fazer média com o governador. A função do prefeito não é pensar na sua agenda eleitoral e nem na sua carreira política. A função do prefeito é defender os interesses da cidade. E está mais do que claro isso, que o pedágio ele é incoerente, ele não traz nenhum benefício para a nossa cidade. Desde quando eu era vereador, eu já tinha me posicionado contra. Quando assumimos a prefeito, nós conseguimos derrubar no Tribunal de Contas o edital do antigo projeto. Mudou o governo e o governo atual ele ressuscitou esse projeto. Agora, o mais interessante é que, enquanto era uma época eleitoral para os deputados, todos eles estavam aqui na Mogi Dutra com a gente, falando não ao pedágio. Foram eleitos, o projeto ressuscitou e agora estão em silêncio. Inclusive, um deputado que Mogi das Cruzes escolheu para ser o seu representante em Brasília, que é o Marco Bertaioli, assumiu o cargo de deputado federal em fevereiro. 8 meses depois, abandonou esse cargo, jogou 80 mil votos dos mogianos no lixo para assumir um projeto pessoal, para assumir um cargo de conselheiro no Tribunal de Contas, que é um cargo vitalício, ou seja, é para o resto da vida. Então, assim, qual que é o maior interesse dessa classe política, que inclusive faz parte do grupo que está querendo voltar a administrar a cidade? As pessoas precisam olhar com isso com muita atenção. Nós pensamos na cidade e brigaremos até o fim. Até hoje, essa concessão de pedágio ela não foi assinada porque nós temos ainda 3 processos acontecendo na justiça. Enquanto esses processos não chegarem ao fim, esse processo, essa concessão ela não vai ser assinada. Então, vamos brigar até o fim para que não tenha pedágio aqui na Mogi Dutra. Finalizamos a entrevista com o prefeito e candidato à reeleição, Caio Cunha. Muito obrigado pela presença. Pode passar suas considerações finais. Sara, primeiro, muito obrigado pela oportunidade, pelo espaço, pelas perguntas. Sempre é importante a gente desenvolver assuntos que, de fato, as pessoas têm interesse em ouvir. Queria deixar um recado aqui para todo mogiano e mogiana. A gente tem lutado intensamente nesses últimos 4 anos. Nós pegamos uma cidade na pandemia, 1 ano e meio, colocando a casa em ordem, mas muito focado em tratar as pessoas da Covid. Nós conseguimos recuperar a economia da cidade e respeitar o ciclo econômico dela sem fazer mais empréstimo, porque afinal de contas, hoje Mogi já paga 100 milhões de reais dos 28 empréstimos feitos pelas 2 últimas gestões. Então hoje Mogi tem a oportunidade de escolher continuar avançando, continuar transformando a cidade, continuar colocando a nossa cidade na rota do desenvolvimento ou então literalmente voltar para trás. A candidata
do PL, do Valdemar Costa Neto, o Boy, ela representa o que há de pior na política brasileira. Tem em vista a questão do grande escândalo do Mensalão que manchou a história do Brasil e da nossa cidade. E também superfaturamento de merenda, investigação da Polícia Federal por superfaturamento do túnel da Sacadura Cabral, GAECO visitando o ex-secretário de Saúde e atual candidato a vice da candidata do PL, aumento abusivo do IPTU. Na nossa gestão faz 4 anos que não tem aumento do IPTU, compra de máscara a R$80 cada uma pela gestão anterior, ou seja, tudo o que não deveria ser feito fizeram nos últimos 35 anos. A gente virou a chave, a gente colocou Mogi para ser melhor, Mogi para ser transformada e entrar na roda de desenvolvimento. Então, conto com o seu apoio, conto com o seu voto. Caio Cunha e o Coronel Shen é 20.